Boa noite, entrando no ar o programa Canal Aberto. Hoje com um tema muito importante, muito relevante, referente à segurança pública, que é relativo aos presídios, à penitenciária, principalmente aqui de Novo Hamburgo, né? E para conduzir esse debate, nós temos hoje a presença do vereador Enio Brizola, que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal, a defensora pública, dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, Mariana Pi Muniz Capelari. Nós temos também a administradora do Instituto Penal de Novo Hamburgo, Karen Guteil Dias, e a psicóloga do Instituto Penal de Novo Hamburgo, Kátia Andrade Bio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindo e bem-vindas. E eu gostaria já de, no nosso introito, já iniciar com uma pergunta para a administradora do Instituto Penal de Novo Hamburgo. Como é que está a situação do presídio hoje, que é localizado ali na rua Adolfo Jäger, esquina com a Coronel Travassos, no bairro Ouro Branco, né? E que já tem uma certa tradição, o presídio está ali mais ou menos instalado ali uns 50 anos, né? E houve uma notícia agora no início do ano que haveria superlotação do presídio. Como é que se encontra a situação hoje do nosso presídio municipal? Muito boa noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? A situação em termos de lotação hoje do presídio de Novo Hamburgo, ele está superlotado. A capacidade dele é de... A capacidade de engenharia deste presídio é de 210 apenados, acomodados, né? E dentro dessa capacidade nós estamos, então, hoje, para te ter uma ideia, com 298 apenados. Todos no semiaberto. Na verdade, não é só o regime semiaberto, né? Ali o presídio se diz semiaberto, mas temos apenados do regime aberto, né? Temos cíveis, presos cíveis também, e temos do semiaberto. E temos também limitações de final de semana, que são medidas alternativas, que também cumprem neste mesmo Instituto Penal. E apesar de tudo, pelo menos ali no bairro Ouro Branco, talvez pela proximidade com a brigada, talvez por causa do vídeo monitoramento que existe no presídio, há uma certa segurança ali no entorno, né? Aquelas notícias, por exemplo, que a gente tem naqueles presídios lá de São Paulo, de Ferraz de Vasconcelos, né? Aquelas notícias que a gente vê na TV, né? Sim, sim. Felizmente aqui em Novo Hamburgo nunca ocorreram, assim, pelo menos de grande monta, assim, ou teve um ou outro episódio que pôde ter causado preocupação ali para a comunidade. É que primeiro, assim, tu terias que me dizer, Fernando, que tipo de ocorrência tu está querendo saber? Principalmente motim. Os motins. Não. E este problema nós não temos em Novo Hamburgo, né? Sim. Até porque eles estão em superlotação, né? Mas os direitos deles estão sendo assistidos, né? Eles têm técnicos superiores penitenciários que assistem ele dentro do presídio. E, enfim, todos os direitos deles, eles estão sempre sendo assistidos. Tem uma defensora pública que atende todas as semanas, né, uma vez por semana lá. Então, esse tipo de problema nós não temos. Perfeito. Em Novo Hamburgo. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a psicóloga. Como é que se dá o trato ali com os detentos ali? O que acontece como é que a psicologia age na questão do dia a dia ali do presídio? Como é que se dá essa conversa, esse diálogo? Né? Em que circunstâncias a psicóloga do presídio ela é instada a trabalhar junto aos detentos? Também gostaria de dar uma boa noite, né, a quem está nos assistindo. Bom, o meu trabalho ele é feito em várias dimensões, né? Tem a dimensão de trabalho prisional, a dimensão educacional, e o tratamento penal no que tange a dependência química, né? O que tange a problemas de saúde mental. Então, nós temos acompanhamento de um médico voluntário, uma vez por semana ele vem até a nossa instituição, atende os presos e dali já gera uma demanda para encaminhamentos relacionados à saúde.
Eu faço muito atendimento de psicoterapia breve para os apenados que são usuários de drogas. Sabes que 90% dos presos são presos em decorrência da dependência química ou são vinculados ao tráfico ou são vinculados ao uso excessivo de drogas, lícitas e ilícitas. Nós temos uma dimensão bem grande de apenados que também são usuários de álcool e, em decorrência do álcool, acabaram cometendo crimes de agressão, de agressividade. E sendo assim, nós temos o AA, que está frequentando, que está fazendo um trabalho lá dentro, também eu acompanho. Iniciou-se agora, porque nós não tínhamos nenhum voluntário para vir, nós dependemos muito do trabalho voluntário. Eu sozinha não dou conta, nós somos coexcedentes de apenados. Nossa nova direção está muito preocupada com o trabalho prisional, então nós fizemos toda uma seleção, um acompanhamento, fizemos documentação para que eles possam trabalhar. Então, eu posso lhe dizer assim que a gente não consegue nem pegar o telefone para dar uma olhada se tem alguma notícia triste que foi nos enviada durante um turno de trabalho. Sim. São muitas atividades educacionais, nós temos lá um projeto de inclusão digital, um programa bem bacana, que a gente ganhou 20 máquinas, zerinho para esse trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. Nós temos um trabalho de preparação para o trabalho, que é toda a etiqueta de como trabalhar, porque muitos deles nunca trabalharam. Sim. Tem apenados que entram com 18, 19 anos na prisão e começam numa escalada de cada vez... Alguns oriundos do CASE, já começaram lá na... Muitos, né? Então, eles vão desencadeando aprisionamentos, cada vez, a primeira vez é no semiaberto, depois vai indo para o fechado, já tem uma medida disciplinar e aí acabam ficando 10 anos, 8 anos dentro da cadeia. E esses, muitas vezes, nunca tiveram uma experiência profissional. E nós temos um trabalho lá de preparação para que eles vão trabalhar. Claro que isso é pequeno, perto de tudo que precisa ser feito, mas realmente assim, nosso presídio é privilegiado pelas atividades internas que a gente tem lá. O pessoal vem assim nos visitar, vem conhecer, as universidades vêm conhecer os trabalhos que a gente faz. Mas sabe que isso não dá notícia, né? Não. Só o que acontece de ruim que dá notícia. Bem como o trabalho da Defensoria Pública, o trabalho extremamente importante na questão dos direitos humanos e na defesa, né, do apenado. É um trabalho importante e desgastante, né, doutora Mariana? E nesse sentido, houve no início do ano um mutirão da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido exatamente de acelerar, de dar celeridade a esses processos que muitas vezes ali, né, por uma questão de detalhe, a pessoa pode ser reinserida na sociedade, pode ter iniciar um processo de ressocialização, né? Como é que funciona esse trabalho de vocês, da Defensoria Pública? Muito boa noite. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar aqui. A Defensoria ela vem realizando esse trabalho de mutirões através do DISP, que é a Defensoria Itinerante no Sistema Prisional. É um projeto que se idealizou, coordenado pela colega Bárbara Lenzi, se idealizou os moldes do Defensoria Sem Fronteira, que acabou sendo feito em âmbito nacional, né? Principalmente esse ano, quando estourou aquelas rebeliões, tanto no Amazonas como no Rio Grande do Norte, né? É um projeto que já vinha em parceria, inclusive, com o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, né? E a ideia do DISP é tentar buscar analisar a situação jurídica, né? Eu penso que o Estado do Rio Grande do Sul, e não sou eu, são os números, né? Nós sofremos nos últimos 2 anos, né, um aumento muito grande da massa carcerária, né? Para a gente ter uma ideia, a gente em 2014 nós tínhamos em torno de 28.125, né, presos, né, no Estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós, segundo dados que eu levantei no site da SUSEP, né, antes de vir para cá, de 9 de agosto de 2017, nós estamos com 36.813 presos, né? Então, a gente 36.813 presos no Estado do Rio Grande do Sul.
com um déficit de vaga acima de 12 mil vagas, né? Ou seja, então a gente está trabalhando muito acima da capacidade, né? Eu penso que há uma violação de direitos no sentido até da sobrecarga dos próprios profissionais que trabalham no sistema, porque não conseguem dar conta e realizar o trabalho que lhe é destinado, que é o trabalho de buscar a ressocialização, né? De buscar a reeducação, né? E a Defensoria também enfrenta esse problema, né? Por quê? Porque o contingente carcerário se avolumando, obviamente nós não temos números de defensores públicos suficientes, né, para dar conta de todo esse contingente. Então a ideia do mutirão é exatamente isso, são mais esforços e atualmente está sendo realizado o mutirão, essa semana ainda se realizou aqui na penitenciária estadual de Montenegro, né, estava sendo realizado lá, exatamente para se poder dar conta e propiciar e assegurar o acesso à justiça, né, para esses presos, verificando a situação jurídica deles e aí possibilitando, quem sabe, abrir vagas também, né, no sistema diante dessa situação que a gente se encontra, que me parece, eu tenho muita preocupação em relação à superlotação, né? Exatamente porque na questão dos direitos humanos a gente sabe que a falta de uma estrutura, por exemplo, né, prisional adequada, e a gente tem um exemplo aqui no estado que é hoje a cadeia pública de Porto Alegre, mas o presídio central, né? Nós sabemos que já foi notícia internacional e sofre com uma representação no âmbito internacional do sistema interamericano de direitos humanos, né? São violações de direitos, né? As condições físicas, né? A ausência de possibilidade de trabalho, né? De educação, enfim, e isso agrava, né? Agrava, vamos dizer assim, a condição do preso, porque se alia o fato de que dentro do sistema a gente convive com as facções, né? E a gente sabe que as facções também vão angariar, né, os presos. Então a Defensoria ela tenta trabalhar nesse sentido, podendo analisar. Antes de passar a palavra para o vereador, nosso digníssimo Enio Brizola, eu queria reforçar a sua dicção, porque as pessoas às vezes não entendem, e aquele senso comum que fala, quando é o policial morto não aparece os direitos humanos, né? Tem muito essa fala sedimentada na sociedade, né? E ao mesmo tempo a gente pensa em uma realidade, a questão de um princípio basilar constitucional, que é a dignidade humana. E quando tu vê presos dentro de uma viatura, sob um sol escaldante, e a maioria da opinião pública silencia, daí, esse vagabundo tem que morrer mesmo. Ou aqui mesmo na delegacia de Novo Hamburgo, que os presos estão acorrentados ali, algemados, num ferro na frente da delegacia, porque até o próprio xadrez da delegacia também está lotado. E aí a pessoa, além, né, da sua situação mesmo, de ser preso, passar por esse constrangimento de estar numa via pública, todo mundo olhando lá, o vagabundo, aquela coisa toda, né? Quando na realidade a sociedade ela não pensa nunca em termos de justiça, ela pensa sempre em termos de vingança, né? E aí nós vemos também a falência do Estado e do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido, falência financeira, né, a situação dos cofres públicos, que é uma moeda corrente, que é um fato, né, conhecido, e essa competência que o Estado tem de cuidar da segurança pública e, por vezes, vereador Enio Brizola, ela é, digamos, gestionada em parceria com os municípios. Daí o trabalho da nossa Guarda Municipal, a verba que vai, muitas vezes, até para um combustível de uma viatura da Brigada Militar, né? Nesse sentido, como é que o município tem ajudado, como é que o município pode ajudar mais nessa questão, primeiro específica da questão da penitenciária de Novo Hamburgo e depois da questão da segurança pública como um todo, sendo o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública do município. Boa noite a toda a comunidade que nos acompanha. Saudar aqui essa mesa bem feminista, né? Saudar aqui as diretoras do nosso presídio. Fiquei curioso agora, né, Fernando? Acho que é a primeira vez na história da nossa cidade que temos duas mulheres no comando aqui do presídio, na prefeitura, né, também prefeita. Sim. Acho que a diretora do nosso fórum também é uma mulher também. Cidade, né, tá apoderada aí com as mulheres. Saudar aqui a nossa defensora, que não é uma tarefa fácil, né?
com essa vulgarização que há dos direitos humanos, né, fazer direitos humanos no país onde quem rouba, né, uma garrafa de pinho-sol vai preso e quem rouba milhões está solto, né? Então acho que é uma discussão também importante de se fazer. Acho que o município vem dando uma contribuição importante assim para isso já de outras administrações passadas na área da segurança pública. E claro, o nosso presídio aqui ele está localizado num bairro residencial. Isso para o passado serviu, mesmo que hoje ele seja mais considerado um presídio de semiaberto, né? Mas, né, todos sabemos a periculosidade, né, que é sim a questão prisional quando se há todo né, essa intervenção das facções sobre os detentos também, né? Então, eu acho que essa é a primeira discussão, se o presídio fica, né, se mantém no mesmo local ou se a comunidade, né, se mobiliza. Inclusive estamos já chamando, através não só desta Câmara de Vereadores, mas de diversas câmaras de vereadores da região, que constituíram um movimento chamado Parlamento Metropolitano. Nós estamos chamando uma audiência pública para discutir a questão prisional para o dia 30 de agosto, dizendo que o presídio também é uma responsabilidade da sociedade, né, de todos. Será que na nossa Câmara de Vereadores, no dia 16 também temos uma outra audiência pública relacionada, né, ao número de efetivo policiais, relacionada à segurança pública, mas, né, ao número de efetivo. Temos hoje 50 policiais aqui fazendo, então, né, fazendo o seu início, né, de carreira, né, mas que poucos ficarão aqui na cidade, cerca de 12 brigadianos somente ficarão desses 50. Então, estamos criando também um movimento no sentido, né, de sensibilizar o governo do Estado diante do quadro que só vem aumentando aqui na nossa região, no nosso Estado. Temos este fato de termos presos expostos, né, em frente a uma delegacia, como se fosse laranja de amostra, né? Isso são os sinais dos tempos difíceis, né, que estamos vivenciando hoje na nossa sociedade, né, num país onde se mata mais que muitos conflitos armados, né, no mundo. Então, fiquei muito assustado aqui com o número de 36 mil, né, detentos no nosso estado. Isso é um número apavorante mesmo, e a tendência é só crescer na medida em que a crise do capitalismo também, né, avança, na medida em que o desemprego avança, que a miséria avança, que a diminuição de direitos avança, né, que a diminuição, inclusive, dos benefícios sociais. Agora, tudo isso a gente tem que levar em consideração esses fatos, né, desse momento que o país está vivendo. Nós temos uma guarda municipal que faz parte, né, das forças municipais de segurança, que dá o seu apoio ao trânsito, que dá o seu apoio à prevenção, à drogadição, à patrulha aqui nas escolas. Isso é bem importante, a gente tem insistido para que esse programa permaneça. É um programa que faz uma ronda escolar e não, além de aumentar a sensação de segurança naquela região, ela também impede, né, a ação do traficante na escola, que é onde, né, começa ali a delinquência infanto-juvenil, né? Começa com o uso de drogas e vai se alastrando para outros crimes de maior envergadura, né? Também nós, através também da Guarda Municipal, temos participado do monitoramento eletrônico, né? Isso tem ajudado a desvendar, a elucidar os diversos crimes. Temos servidores cedidos, né, da Guarda para o policiamento civil, temos estagiários cedidos, né, porque nós também temos mais de 5 mil inquéritos aqui na cidade, na delegacia em andamento, né? Então, um quadro, e claro, né, um quadro de um Estado, né, falido,
onde parcela o salário do funcionalismo, desestimula, né, a ação do policial, dificulta, porque eu acho que um policial trabalhar, assim como um professor ou qualquer profissional, né, trabalhar sem receber, torna a vida dele, né, muito complicada. Qual é o estímulo que ele tem para correr atrás, né, de delinquentes, né, e a conta dele, quem vai pagar a conta dele? Ele expõe a vida em risco para a sociedade e a sociedade não paga ele, o governo não paga ele, né, além de ter uma remuneração baixa. Então, temos um quadro de bastante dificuldades aqui no Estado. E eu já estou falando muito, mas eu gostaria de também falar, Fernando, que nós aprovamos uma moção, a moção número 4, né, aqui na Câmara de Vereadores esse ano, pedindo a conclusão, né, urgente do presídio de Canoas. O presídio de Canoas, ele foi construído pelo governo federal para abrigar 2.425 detentos. E nós temos apenas 10% desta ocupação. Por quê? Porque o sistema de esgoto, né, do presídio, ele não foi concluído. Uma obra pequena, de menor expressão, que o governo, então, a nossa moção foi no sentido de sensibilizar o governo do Estado a concluir essa obra e dar desafogar aqui na região os presídios que estão, né, superlotados. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Kátia, psicóloga do Instituto Penal de Novo Hamburgo, que parece que a gente enfrenta uma luta que é aquela analogia que se faz, que se chama enxugar gelo, né? Principalmente frente à questão da drogadição, a questão da disseminação do crack, né? Essa grande chaga, esse grande câncer que está corroendo a estrutura da sociedade brasileira. E como é que está funcionando essa abordagem em relação ao dependente crack aqui no Instituto Penal? Como é que se trabalha? Porque me parece que é o tipo de dependência química mais difícil de ser contornada, né? O que se tem se falado. Como é que se aborda essa pessoa que tem esse problema? O usuário de crack é o mais comprometido pelo uso da droga. Então, acaba por ser mais complicado também fazer uma abordagem terapêutica psicológica, né? Porque, assim, antigamente diziam assim, eu não sou louco para procurar uma psicóloga. Não, a pessoa que é dita louca, ela não procura o psicólogo, ela procura o psiquiatra, né? Porque ela precisa de uma medicação. Quem faz um tratamento terapêutico é a pessoa que tem uma capacidade de reflexão, né? Uma mínima capacidade de reflexão. Nós temos habitualmente 2 a 3 casos de usuários de crack que têm a saúde mental comprometida. E comprometida não estou dizendo só pelo uso, mas também em decorrência do uso da droga. Eles acabam, tem um que não fala, né? Nós tivemos um que ele foi encaminhado para o Instituto Psiquiátrico Forense. Ele está lá até hoje, assim, porque ele tinha uma ideia que ele era um personagem, um herói, né? E aí ele se mutilava. Então, casos assim acabam ocorrendo, 2 ou 3 casos periodicamente, né? Então, cito esses 2 também para não entrar na questão ética. E nós temos uma proximidade muito bacana com a Defensoria Pública. Nesses casos, normalmente, eu acesso a Defensoria Pública, nós conversamos, construímos laudos e encaminhamentos para que seja feita, então, uma análise, né, pelo psiquiatra, e, dependendo do caso, vai realmente ser encaminhado para um tratamento mais rigoroso, hospitalar. E vários casos já foram para comunidades terapêuticas. Então, junto à defensoria, a gente consegue construir o caso para que, no uso de tornozeleira, eles vão para as comunidades terapêuticas. A partir do laudo que vocês emitem,
vai para a Defensoria Pública pede para o Estado, então, como é que funciona isso na prática, doutora Mariana? Na verdade, os colegas fazem um atendimento, né, nas unidades prisionais, né, e essa interlocução, né, com a equipe técnica, ela é de fundamental importância, né. A Defensoria, ela, por lei, ela é um órgão da execução penal, né. Isso é uma alteração que veio com o tempo, em 2010, né, aconteceu essa alteração na Lei de Execuções Penais. Então, a prestação da assistência jurídica, ela deve ser o mais abrangente possível, não apenas operacionalizada no processo de execução penal, fazendo as petições, os requerimentos, os pedidos, mas também ela tem que ser integralizada, inclusive abarcando a própria assistência aos familiares, né, do preso, né, ou da presa, né, se for mulher, enfim. E essa interlocução, então, com a equipe técnica, ela é de fundamental importância, porque a Defensoria, além de trabalhar no processo, na vara de execuções criminais, fazer as audiências, né, com o juiz, ela tem esse trabalho de atuar em loco nas unidades prisionais, ou seja, né, o defensor, a defensora vai até o local, né, ouve, né, os presos, as presas, né, faz essa interlocução com a equipe, que me parece que é de fundamental importância para que se possa construir essas alternativas, né, dentro, claro, da individualização, como deve ser, né, a individualização da pena, dentro da individualização do caso daquela pessoa, né, e a partir daí, então, ela vai construir esse pedido que ela vai formular, né. E esse pedido, ele é atendido pelo Estado ou o Estado recorre? Como é que funciona isso, né? Isso depende, lá na ponta? Não, lá. Isso depende muito, Sim, né? sim. Porque aí, assim, nós estamos falando de um pedido que é formulado nas varas de execuções criminais, né? Perante determinados juízes que atuam naquelas varas, né? Nesse contexto, a gente está falando da Defensoria Pública atuando, né, na defesa daquele apenado ou daquela apenada, né? O Judiciário representado pelo juiz e o Ministério Público também, né, presente dentro desse contexto, né? Então, muitas vezes os pleitos da Defensoria não são, obviamente, né, muitas vezes concedidos, né? E daí, então, existem instrumentos legais, como os recursos, para poder acessar o tribunal, né? E tentar buscar alterar essa decisão, seja em âmbito de Estado, seja, inclusive, em termos de tribunais superiores, perante o STJ ou o STF. Né? E quanto tempo leva isso? Esse é um grande problema, né? Sim. Porque eu reforço aquilo que eu falava antes, né? Eu vejo com muito, como o vereador colocou, com muita preocupação o dado que a gente tem, né? O número, né? O contingente carcerário. Por quê? Nós sabemos que as varas de execuções criminais são varas que têm muito processo, né? Tanto que nós, antigamente, nós tínhamos tudo concentrado na vara de execuções criminais de Porto Alegre. Hoje a gente tem a vara de execuções criminais de Novo Hamburgo, regionalizada, né? Ou seja, que inclusive, no que tange ao complexo prisional de Charqueadas, por exemplo, abrange inclusive a PEG, que é né, dos presídios que estão lá no complexo de Charqueadas, que geralmente são presídios que são gestados pela vara de execuções criminais de Porto Alegre. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Obviamente, esse contingente carcerário vai gerar um número de processos cada vez maior, né? E aí, então, nós estamos falando de varas, né, que não vão ter número de agentes, funcionários, né, suficientes, não só dentro da administração prisional, mas dentro do próprio sistema de justiça também, né? E isso acarreta muitas vezes, e isso é um dado que em todas as CPIs que foram realizadas, por exemplo, do sistema penitenciário nacional, é um dado que aparece, muitas vezes a morosidade, né, na análise, inclusive, de pleitos que muitas vezes perdem o objeto. Né? Porque se não são analisados naquele momento, né, enfim, né, vão gerar também um certo efeito que eu costumo dizer, né, que as unidades prisionais são uma panela de pressão. Né? Então eu sempre costumo utilizar essa expressão, né? São uma panela de pressão. O assegurar os direitos, né? Tu saber que há alguém, né, que está olhando pelos meus direitos, né?
Da mesma forma que eu estou ali, estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo aquilo que o Estado determinou eu cumprir, né? Mas da mesma forma eu quero que o Estado também cumpra com aquilo, né, que lhe cabe, que é o cumprimento da lei, né? Isso gera, né, pro preso, né, uma sensação muito grande, né, de desconforto, obviamente, né, enfim, de desrespeito, né. Ou seja, desde que iniciou o processo, nesse meio tempo tem aquele caldeirão ali, com todo o perigo que tem de gangue, de facção, de etc, aquela coisa toda, até chegar no final do pedido, quando o pedido finalmente vai ser atendido, a realidade é outra, ou houve fuga, ou houve até morte, houve, né, então isso é bem complicado, assim, eu digo, de administrar. Né? Eu acho que nesses casos, né, nesses casos do crack que nós estamos falando, ele é bem mais rápido. Ele já tem mais celeridade. A gente faz uma triangulação de várias áreas específicas, né, juntamente com a defensoria, e em 1, 2 meses, no máximo, perfeito. Ele está encaminhado. Mais urgente. Até agora, muitas vezes vaga nos lugares, exatamente. Né? E sempre gratuita. E a questão da remoção também, da passagem, da progressão, né, acaba gerando muitas vezes essa dificuldade e exatamente gerando essa tensão, né? Mas quando tange saúde, é muito mais rápido. É mais rápido. Muito mais rápido. Sem dúvida nenhuma. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aí para os nossos apoiadores culturais e retornamos no segundo bloco com mais debate e com mais polêmica também. Eu tenho algumas perguntas polêmicas aí para fazer. Tá bom, obrigado.